Fala galera, eu sou o Unica. Você acha que o autoritarismo é um fenômeno que apenas acontece em governos autoritários e extremistas? Ou é algo que pode também acontecer, talvez, com as pessoas que você se comunica, ou até mesmo no ambiente que você mora? Todo ser humano, quando consegue, luta e se esforça para conseguir algo, ou alguém cria algo chamado posse, e esse sentimento toma conta de você. Ele se aplica a tudo que você diz ser seu, desde pequeno até sua morte. Nós sempre nos baseamos na ideia de posse para conseguirmos o que queremos, ou porque achamos que merecemos ter, ou porque simplesmente nos sentimos dono daquele objeto ou pessoa, ou no direito. E quando eu digo direito é aquela parte mais legislativa mesmo, de você ter o direito de fazer esse direito de possuir, esse direito de entrar em algum ambiente. E quando esse sentimento inevitável ocorre, a pessoa começa a se sentir autor, responsável por aquilo. Se você observar os meios de comunicação, você verá que a pressão em conquistar algo é imposto pelas pessoas, mídia, governo e até mesmo Estado. No sentido de que você sempre tem que conquistar ou fazer algo. Mas o que é fato de que quando conquistamos o que chamamos de propriedade ou terreno privado, que vem justamente do sentimento de posse, nós começamos a realmente achar que somos donos daquilo. Por exemplo, se você pega um índio, que ele nasceu naquele ambiente e daí ele começa a tomar conta daquela terra, tomar conta, no caso, cuida daquela terra, e daí vem um outro povo, sei lá, germânico, alemão, etc., começa a disputar a terra com ele, tá entendendo? O que faz a posse de terra anterior ser mais posse do que o outro? Por exemplo, o fato do cara nascer naquele espaço, naquele ambiente, e cuidar dele desde mais cedo, significa que ele é dono daquela propriedade? Ou ele apenas está num terreno que na verdade não é privado e somos várias pessoas tentando conquistar espaço para dizer que temos algum tipo de representatividade? Fica a pergunta no ar. Mas o que é fato é que quando conquistamos o que chamamos de propriedade ou terreno privado, que vem justamente do sentimento de posse, nós começamos a realmente achar que somos donos daquilo. E no caso de um responsável do lar, é muito comum ouvir coisas como: enquanto você morar nessa casa, você não irá fazer isso. Mas aí que tá, se você concorda com todo o ideal de terreno privado, posse, e você sabendo que você depende de um ou mais responsáveis, isso é claro dentro daquele ambiente, até onde vai o limite do que é seu? Já que também dizem que é seu lar, que tudo que está ali é pertencente aos responsáveis. E se você tem algum parentesco, você pode se considerar como parte dele. Então onde vai o limite do que chamamos de respeito dentro do lar e o limite que o fato de você estar sendo sustentado por mim dá poder sobre você? Se você observar, muitas pessoas seguem tudo à risca que seus responsáveis fazem apenas por serem seus responsáveis, e não pelo que está sendo dito, apenas por eles, ou seja, um apelo à autoridade. E como isso ocorre? Bom, existe uma coisa que eu chamo de as 4 formas de fazer alguém obedecer a um comando. Só para deixar bem claro, isso não é um incentivo a usar esses comandos, e sim uma coisa que eu observei na sociedade. 1. Explicativo, educado e tautológico. Nesse primeiro código de comando, que eu digo assim, né? Ele tenta ser o máximo eufemista, o máximo explicativo. Você tem que A e você tem que chegar a D. Em vez de você já falar que A é igual a D, questão de resultado, você vai começar no A. Aí do A você vai explicar por que o A vai pro B, e do B vai pro C, até chegar no D. Então é uma forma de comando para você tentar convencer, no caso, digamos assim, a pessoa, que é a forma tautológica, ou seja, a forma explicativa passo a passo de algum assunto, algum tema. 2. Agressão verbal e ameaça. Vocês têm a questão da posse, o seu cérebro já produz isso, você... Quando está muito tempo com um objeto e você tem empatia por aquele objeto, seus hormônios de dopamina começam a secretar, digamos assim, e você tem um apego com aquela coisa, você se sente dono, entendeu? Essa coisa desde quando você é pequenininho, beleza. Isso aqui vai chegar num ponto onde a sensação de autor, ela vai muito além do que é seu, mas do que está além da posse de qualquer pessoa. Ou seja, o fato de você possuir um objeto significa que você está acima de todas as coisas. Quando eu digo objeto, pode ser um brinquedo de uma criança, ou um dono de uma empresa, ou o dono da casa, não sei. Então, isso varia muito da pessoa. Por exemplo, quando você não consegue, basicamente, o primeiro comando, você usa a agressão verbal e ou a ameaça. E esse modo, muitas vezes, é eficiente, porque as pessoas costumam ser bastante sensíveis, e quando você usa de ameaças e agressões, elas muitas das vezes podem se sentir acuadas e se sentirem obrigadas a obedecer. Então é muito comum que muitas pessoas usam esse comando. E tem o terceiro, que é bem mais pesado, que é a agressão física, verbal e com ameaças. Ou seja, a pessoa ela chegou num nível que não basta mais a tentativa de explicar de uma forma linear, uma forma limpa, digamos assim, nem de uma forma agressão verbal. Então ela usa dos próprios punhos para tentar fazer a pessoa obedecer o que ela quer, tá entendendo? 4.
tortura, destruição de um objeto de valor e ou morte de um indivíduo para te obrigar a obedecer. Dependendo de como você pode ver, um castigo para uma criança lá, de 4 anos de idade, caso ela ajoelhe no milho por, sei lá, 2 horas, pode ser uma tortura psicológica, tá ligado? Provavelmente é uma tortura psicológica, mas tem aquela questão cultural também, mas aí a gente tem que avaliar o que está acontecendo, né? Não só porque o seu povo crê. Enfim, acontece que quando você sempre tem essa sensação de autoria, e você deixa se levar a esse sentimento, você começa a se sentir autoritário. Ou seja, ou melhor falando, você se sente na autoridade de estar naquele comando. E se sentir na autoridade não necessariamente é um problema, porque nós temos vários cargos na sociedade, como político, professor, policial, onde realmente a lei, né, a lei daqui do Brasil, te dá esse poder de você se tornar autoridade, o cara que vai dar a ordem, o comando. Só que a partir do momento que você se sente acima de todas essas leis, ou que sua lei ela é absoluta, então aí você está começando a se tornar autoritário. Então a pessoa vai começar a dizer coisas como: você tem que obedecer porque eu mando e não importa basicamente o que eu estou mandando, eu sou a lei, tá entendendo? E você vê isso realmente em várias áreas da sociedade. Muitas das vezes esse tipo de comando ele é necessário porque, por exemplo, na polícia, eu não estou defendendo. Eu sei que policiais são corruptos, não só policiais, o brasileiro em si é um povo corrupto, mas existem coisas na parte do sistema policial que é muito fácil você falar: mas ele foi muito agressivo, ele tinha que... Meu irmão, a gente tá falando de uma patrulha, de uma galera onde a imponência através do medo é o que funciona mais rápido do que o primeiro comando, que é o explicativo. É um tipo de muitas das vezes na situação, não tô defendendo a agressividade policial, tá? Tô falando que muitas vezes é necessário ser mais imponente, talvez até agressivo sim, porque o primeiro comando, que é de explicativo clean, linear, não funciona, tá entendendo? Muitas vezes não funciona, então eles tentem pro terceiro, tá entendendo? O terceiro comando. E o interessante também é que muitas pessoas, elas são autoritárias desde sempre e não percebem, mas também como a gente pode observar o autoritarismo até em personagens da cultura pop, por exemplo. Por exemplo, se você observar o Heisenberg ou o Walter White, né, do Breaking Bad, ele já possuía traços de autoritarismo desde o início, tá entendendo? Por exemplo, no primeiro episódio, mexem com o filho dele. Isso nem é spoiler, é uma coisa, porra, pro episódio. E aí ele fica putaço e fala: não, eu vou mostrar quem manda nessa porra, tá entendendo? Então, desde o primeiro episódio você tem traços de ele se impor, ele se demonstrar como o macho alfa, digamos assim, o cacique da parada, porque isso é uma coisa que tá dentro dele. Então, esse é um tipo de emoção que ela vai se decrescendo de acordo com o seu ganho. E muitos empresários, chefes, quando vão subindo, por eles terem conseguido essa conquista, o ego infla muito mais e o sentimento de imponência cresce. Então, por exemplo, você vai vendo o Walter White, você até acredita, né, nas coisas no inicinho, só que ele vai se tornando um cara completamente autoritário, não só autoritário, mas um cara completamente monstruoso. E você vai vendo o jeito dele, que ele vai aumentando e vai aumentando também porque ele já tinha esse sentimento de sentir autor, de sentir no controle, dizendo melhor. Porque todo autoritário, não sou autoritário, mas os seres humanos gostam de sentir no controle. Então, esse sentimento, ele tem essa decrescente a partir que você deixa isso. Só fazendo uma ressalva, não significa que eu concordo que esses comandos no sentido de tem que torturar, porque existem várias formas de você conseguir a informação de alguém, então foda-se. Não é isso que eu tô falando, tá? Eu só tô explicando que realmente existem essas coisas, só você observar. Eu apenas coloquei numa lista. E o mais estranho desses 4 modos que eu falei para vocês é que eles estão impregnados em todos os meios da sociedade. A diferença é que eles ficam com uma variante não necessariamente chegando no terceiro comando ou no quarto comando. Ou seja, as pessoas elas vão tentar usar muito dos primeiros comandos, e dependendo da assistência, da capacidade da pessoa, ela pode apelar para o terceiro ou para o quarto. E agora mostrando um outro caminho, onde o sentimento de autor, que te dá uma noção de autoridade, vai acima da sua cabeça e você começa a abusar dessa autoria, se tornando autoritário. Vamos agora falar sobre meios diferentes disso, como normalmente também ocorre em várias empresas. É muito comum nas empresas, gestores ou gerentes de uma empresa, acontece muitas vezes de colocarem pressão em seus trabalhadores. Muitos deles acreditando que é porque é assim que pessoas conseguem trabalhar melhor, com formas mais agressivas no palavreado e botando pressão diária, ameaçando de demissão nos afazeres, ou até mesmo porque simplesmente eles veem seus empregados como máquinas que servem para eles. Então você talvez que passou por uma situação onde o seu gestor, sei lá, seu empresário ele botava uma pressão ali para fazer, ou existem
dois motivos basicamente. Ou porque você não faz direito ao seu serviço, ou ele gosta de botar essa pressão porque ele se sente no comando, e também porque tem uma demanda. Então muitas pessoas, a maioria delas estão obedecendo uma demanda. E quando você obedece uma demanda, existe a pressão psicológica. Mas muitos patrões, muitas pessoas, muitos empresários, eles abusam disso porque ele já chegou num cargo tão grande financeiramente, digamos, pra ele, que ele vai e não se importa muito de botar aquela pressão na cabeça daquela pessoa. E muitas das pessoas acreditam que essa forma de pressão psicológica pode ajudar, sabe, a pessoa a evoluir. Mas realmente existem pessoas que conseguem trabalhar bem com pressão psicológica. Mas existem pesquisas que, bom, no geral, dizem que isso não é muito bom. Mas o mais impressionante disso tudo é que pesquisas feitas por Flávia Garbo, uma especialista em soluções e recursos humanos, dizem exatamente o contrário. As pessoas funcionam bem menos com pressão e, quando trabalhando desta forma, acabam sendo mais tristes e menos produtivas. E, dependendo da pressão, podem até desenvolver doenças como gastrite e insônia, ou até pior, desenvolver uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é a síndrome que faz a pessoa entrar em profundo esgotamento emocional, justamente por essa pressão. E a pessoa pode até ter agressividade, isolamento, mudanças de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, falha de memória, ansiedade, tristeza, pessimismo, ou seja, uma caralhada de problemas. E em paralelo ao esgotamento emocional que você pode ter convivendo com pessoas autoritárias dentro de uma empresa, e as mesmas coisas você pode ter em um lar onde a autoridade vale mais que a harmonia em conjunto através da lógica e o bem coletivo. Perceba que ambos ambientes podem usar recursos como ordem e ameaças para conseguir o que querem. E quando digo podem, é novamente no sentido de potência, de agir, não que deve ser feito. O que vai te diferir é se você vai obedecer ou não. Ou claro, também, se você vai usar esses comandos. Claro, na verdade, a gente acaba sempre usando, mas o terceiro e o quarto é outra coisa, né? Por exemplo, nos grupos coletivos, não só nas empresas ou na escola, você tem a regra, você tem a lei. Quando você tem esse responsável por todos, a não ser que a pessoa ela vai viver num extremismo, essa lei ou essa regra, ela tem que estar, claro, de acordo com o responsável, que é o dono daquela parada, mas se você quer um lar onde todo mundo esteja harmonicamente bem, essas regras elas têm que estar os valores do bem coletivo dali, ou seja, o grupo onde os valores deles estão encaixados, a lei ela tem que passear entre esses valores coletivos, que não afetem de verdade. Ou seja, quando eu digo não afeta de verdade, é que, por exemplo, existem muitas pessoas que por cargas culturais ou por crendices fazem atitudes ou possuem limitações por causa delas. E daí ela bota uma regra exatamente que não faz sentido para fazer essa pessoa obedecer. Então aí é um problema, porque a gente tem que seguir uma linha mais racional, até porque não existe progresso sem racionalidade. Até porque quando você se torna muito emocional, você tem muita tendência a ser impulsivo e fraco. Então, bom, usemos a razão para as coisas da nossa vida. Então é isso, galera. Pense bem sobre quando você se sentir autor de alguma coisa ou na responsabilidade de alguma coisa e como isso faz te sentir no controle de algo. E melhor, e como isso afeta as pessoas que você te gosta e também como isso te afeta na realidade. Então é isso, galera. Valeu e falou!